Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O poder da inveja. Boa noite, Luciano, e a todos que acompanham o seu canal, assim como eu. Eu peço que você não divulgue nada a meu respeito, pois o que eu vou contar hoje é um fato que mexe com toda a minha família. Este é o meu segundo relato aqui no canal, e conforme eu puder eu vou enviando os demais. Desde já eu agradeço a você por dar a mim e às outras pessoas o espaço para contar nossas experiências. E também pelo profissionalismo e carinho com que você trata os relatos. O que eu vou contar é a história de uma tia minha, que infelizmente faleceu aos 24 anos de idade. Essa minha tia era uma mulher linda e evoluída para sua época, entre os anos 80 e 90. Apesar de sua beleza, ela não queria casar ou namorar sério, o que irritava um pouco os irmãos e meus avós, já que naquela época era mal visto pela sociedade uma mulher se relacionar com vários homens e não se casar com nenhum. Com o tempo, minha tia adoeceu e começou a agir de uma forma muito estranha. Os médicos suspeitavam que ela fosse portadora do vírus HIV. E com tudo o que começou a acontecer com ela, meus avós decidiram mandá-la para morar com a minha mãe, que na época já era casada com meu pai. Minha mãe cuidou da minha tia por anos, pois ela era sua irmã mais nova. Minha mãe contou que minha tia começou a fazer coisas assustadoras, como uivar, latir e dizer que precisava de sangue. Sendo cristã, minha mãe orava constantemente por ela junto com os pastores e as irmãs da igreja. As orações ajudavam a acalmá-la por alguns dias, mas logo ela voltava a se comportar de maneira assustadora, como se estivesse possuída. Com o tempo, minha tia começou a definhar. Ela ficou tão magra que parecia uma morta-viva e já não conseguia mais ficar em pé. Ainda assim, minha mãe disse que quando ela levantava da cama nesse estado, parecia que já não era mais ela quem estava ali. Minha mãe, meu pai e meus irmãos me contaram coisas realmente aterrorizantes sobre ela. A minha irmã, por exemplo, conta que em uma ocasião, minha mãe pediu que ela ficasse em casa com a minha tia por alguns minutos, pois ela precisava resolver algumas coisas. Antes de sair, minha mãe deu ordens para que minha irmã não se aproximasse do quarto onde a minha tia estava, porque era perigoso. Assim que minha mãe saiu, minha mãe estava passando próxima à porta do quarto e minha tia assoviou para ela. Em seguida, ela gritou do quarto, dizendo que se a minha irmã quisesse ter muito dinheiro e ajudar meus pais a saírem da pobreza, ela deveria começar a frequentar o centro da cidade. Lá, segundo a minha tia, estariam vários homens dispostos a ajudá-la e que esse era o caminho mais rápido para ela sair da miséria. Ou seja, ela estava induzindo a minha irmã à prostituição. Assustada, minha irmã contou tudo para minha mãe, que junto com meu pai começou a orar novamente, pedindo a Deus para expulsar aquele demônio que estava atormentando a minha tia. Em outra ocasião, minha mãe tentou alimentar a minha tia, que não aceitava comer ou beber nada. Durante esse momento, uma voz masculina falou pela boca da minha tia, dizendo que ele não permitiria que ela se alimentasse. Ainda assim, minha mãe insistiu e tentou colocar comida na boca dela, e para surpresa da minha mãe, minha tia aceitou o alimento, mas o modo como ela comia era aterrorizante. Ela mastigava de forma grotesca, fazendo barulhos nojentos e deixando a comida cair pelo queixo e pela roupa. Minha mãe, horrorizada, percebeu que aquilo não era normal e declarou: "Não é para minha irmã que eu estou dando comida." Nesse momento, minha tia olhou para minha mãe, riu com a boca cheia e com um olhar muito sinistro, a ficou observando bem dentro dos olhos, o que deixou a minha mãe arrepiada dos pés à cabeça.
Em outra ocasião, ela precisou ser internada no hospital, pois ela estava desnutrida e os médicos não conseguiam identificar o que ela tinha. Após alguns dias de internação, quando recebeu alta, minha mãe e um tio foram buscá-la no hospital. No caminho de volta, ao passarem em frente a um cemitério, minha tia tentou pular do carro gritando que precisava de sangue. Com o tempo e com eventos ainda mais aterrorizantes acontecendo, minha mãe começou a não suportar mais cuidar da irmã. Desde que minha tia havia chegado para morar com ela, a vida da minha mãe e da minha família caiu em uma miséria inimaginável. Meu pai sofreu um acidente de trabalho no qual uma máquina esmagou seu pé, e a minha mãe não podia trabalhar porque precisava cuidar da minha tia e dos meus 2 irmãos mais velhos. Sem alternativas, minha mãe decidiu levar minha tia de volta para a casa dos meus avós, onde haveria mais suporte da família. No entanto, a situação permaneceu tensa. Meus avós e tios, que eram católicos, acreditavam que a minha tia estava com HIV ou sofrendo de transtornos mentais. Eles se recusavam a aceitar o que minha mãe e o meu tio, que eram cristãos, diziam, que o problema da minha tia era espiritual. Enquanto morava com meus avós, minha tia começou a demonstrar comportamentos ainda mais perturbadores, como quebrar todos os santos da minha avó e comer em cima da mesa como um animal. Minha avó, desesperada, chamou um padre para rezar por ela, e durante a oração, minha tia riu do padre e rasgou uma Bíblia que ele tentou entregar em suas mãos. Luciano, tudo que eu estou relatando aqui é apenas uma fração do que a minha família viveu. Minha tia fazia coisas aterrorizantes, como tentar morder as crianças, alegando que precisava da carne delas. Em outra ocasião, ela uivou tão alto e por tanto tempo que os vizinhos cercaram a casa curiosos para entender o que estava acontecendo. Foram anos de luta vendo minha tia definhar, o corpo coberto de feridas, enquanto a sua presença aterrorizava a todos. Uma vez, enquanto minha mãe e uma missionária oravam por ela, uma voz demoníaca, através da boca da minha tia, revelou que um preço de sangue humano havia sido pago para acabar com a vida dela. A voz ainda confessou que o trabalho havia sido feito por uma amiga muito próxima da minha tia. Ao ouvir isso, minha mãe comentou o ocorrido com a minha avó e as irmãs, e elas decidiram investigar. Então elas descobriram que essa tal amiga realmente havia feito um trabalho de feitiçaria contra minha tia, oferecendo o próprio bebê que ela esperava como pagamento. Quando o bebê nasceu, essa mulher nem quis segurá-lo e o entregou para sua mãe cuidar, pois ela sabia que o demônio viria buscá-lo como parte do trato que ela havia feito. Dizem que essa criança sempre apresentou comportamentos estranhos e perturbadores, como comer de forma animalesca e tentar atacar a própria avó que cuidava dela. Aos 7 anos de idade, essa criança perdeu a vida de uma forma trágica. A minha família descobriu que a motivação por trás de tudo isso era a inveja. O namorado dessa mulher havia terminado com ela porque estava apaixonado pela minha tia, que era, na época, uma mulher muito bonita. Então, aos 24 anos, minha tia foi internada pela última vez. Apesar de estar debilitada, sendo apenas pele e osso, ela tinha uma força sobrenatural. No hospital, dizem que 8 enfermeiros fortes não conseguiam contê-la na maca. Luciano, por mais que esse relato pareça inacreditável, eu garanto que eu, inclusive, omiti muitos detalhes para preservar a minha família e a minha mãe, que até hoje chora ao lembrar-se da irmã. A história da minha tia é tão conhecida na cidade que às vezes eu me sinto constrangido quando as pessoas perguntam se eu sou sobrinha dela. Minha família até hoje tem aversão a filmes de terror, especialmente aqueles sobre exorcismos, porque tudo isso traz lembranças dolorosas. Eu sei que o sobrenatural é real, assim como a maldade. Por isso eu ensino minhas filhas a não subestimarem e nem zombarem do que elas não conhecem. Apesar de tudo, minha família acredita que a minha tia morreu salva, pois ela se arrependeu dos pecados e confessou Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador antes de falecer.
Meus amigos, eu espero que esse relato sirva de alerta. A inveja é algo real e o sobrenatural também. A história da minha tia, uma mulher linda e de bom coração, é a prova disso. A inveja destruiu não só a vida dela, mas também a de uma criança inocente que foi sacrificada pela maldade de outra pessoa. Muito obrigada, Luciano, por ceder esse espaço para que histórias como esta possam ser compartilhadas e sirvam de alerta para os desavisados. Tenham todos uma ótima noite. A cirurgia espiritual. Olá, Luciano, e a todos os ouvintes do canal. Meu nome é Vanessa, eu sou de São Paulo e já mandei alguns relatos por aqui. É sempre um alívio poder compartilhar essas histórias que, além de serem verdadeiras, servem como um alerta e também como um conforto para quem acredita no sobrenatural. Eu espero que vocês gostem desse relato, pois ele me marcou profundamente. Eu sou espírita há mais de 10 anos, e nesse tempo eu acabei ouvindo muitas histórias que me ensinaram a enxergar o mundo além do que os olhos conseguem ver. Uma dessas histórias foi contada por uma amiga minha que viveu algo que até hoje deixa qualquer um que ouve essa história arrepiado. Eu vou narrar como ela mesma me contou, tentando manter cada detalhe. Há cerca de 10 anos, essa amiga minha, a quem eu vou chamar de Lúcia para preservar sua identidade, começou a sentir dores de cabeça tão fortes que ela mal conseguia se levantar da cama. No começo ela achava que era estresse, talvez pressão alta, mas os sintomas foram piorando. Ela começou a esquecer coisas simples, sentia tonturas constantes e em alguns momentos parecia que a sua visão escurecia de repente. Isso a assustou tanto que depois de muita insistência da família, ela procurou um médico. Os exames vieram com um diagnóstico que parecia uma sentença de morte. Minha amiga Lúcia tinha um aneurisma cerebral em um local impossível de operar. Os médicos foram claros ao dizer que ela podia viver dias, meses ou até anos, mas a qualquer momento aquele aneurisma poderia se romper e não haveria nada a ser feito. Ela saiu do consultório arrasada, sentindo que a sua vida estava acabada. Luciana Lúcia sempre foi muito católica. Todos os dias ela rezava o terço, ia à missa e fazia novenas para os santos que tanto venerava. Mesmo assim, a notícia do aneurisma a abalou profundamente. E foi aí que uma vizinha, percebendo o quanto ela estava desesperada, sugeriu algo inesperado: visitar uma casa espírita para tentar uma cirurgia espiritual. No início ela hesitou. Ela não sabia se aquilo era certo considerando a sua fé. Mas o medo de morrer se tentar todas as possibilidades falou mais alto. Ela aceitou o convite e poucos dias depois, ela estava sentada em uma sala simples cheia de outras pessoas em busca de ajuda, aguardando ser chamada para o procedimento. Quando chegou sua vez, a Lúcia foi conduzida a uma sala pequena e iluminada por uma luz suave. Um médium estava sentado em uma cadeira, já incorporado pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, uma figura muito conhecida no espiritismo por realizar curas espirituais. O ambiente tinha uma energia difícil de descrever, algo entre o calor de um abraço e a serenidade de um pôr do sol. Ela contou que durante a cirurgia espiritual, ela sentiu algo muito estranho. Era como se mãos invisíveis tocassem sua cabeça. Ela não sentia dor, mas havia uma pressão, uma sensação de movimento, como se algo estivesse sendo ajustado dentro dela. Quando o procedimento terminou, o médium, ainda incorporado, olhou para ela e disse com firmeza: o aneurisma não foi removido, mas foi movido para outro lugar. Agora será possível tratar isso de forma convencional. A Lúcia disse que não sabia como agir.
Era difícil acreditar no que ela havia acabado de ouvir, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que aquilo era verdade. Com a esperança renovada, ela marcou um novo exame com seu médico. Ao refazer os testes, o resultado deixou todos incrédulos. O aneurisma realmente havia mudado de lugar. Ele agora estava em uma área que, embora ainda perigosa, era possível operar. O médico, ao dar a notícia, parecia confuso, mas também aliviado por poder oferecer uma solução. A cirurgia foi marcada e dias depois a Lúcia foi para o hospital. Ela estava nervosa, mas também sentia uma paz estranha, como se soubesse que tudo daria certo. A operação foi um sucesso. Quando acordou, seu médico foi visitá-la no quarto e, com um sorriso no rosto, ele perguntou: "Para que santa você tem rezado? Ela te livrou de uma boa." A Lúcia conta que respondeu ainda grogue: "Não foi uma santa. Eu fiz uma cirurgia espiritual antes de passar por essa." O médico ficou em silêncio por alguns segundos pensativo. Então ele baixou a voz e disse algo que ela jamais esqueceria: "Eu vou te contar um segredo. Durante a sua cirurgia, eu senti que tinha outro médico ao meu lado. Eu não sei explicar, mas era como se ele estivesse lá para te proteger." Ao ouvir isso, a Lúcia começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio e gratidão. Ela sabia que aquele médico invisível era a prova de que algo muito maior havia intervindo em sua vida. Hoje a Lúcia está completamente curada. Ela voltou a trabalhar, a cuidar da família e a viver com intensidade cada dia que lhe foi dado de presente. Sempre que conta essa história, ela reforça que sua fé foi um dos pilares que a sustentou durante todo o processo. Ela também nunca deixou de agradecer pela oportunidade de ter conhecido o Espiritismo, que lhe deu uma segunda chance de vida. Depois de ouvir esse relato da própria boca da Lúcia, eu fiquei pensando em quantas vezes somos tocados pelo sobrenatural sem perceber. Pode ser em um momento de desespero como o dela, ou até mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. O importante é mantermos a mente aberta e o coração em paz, porque nunca sabemos de onde virá a ajuda que precisamos. Meus amigos, eu espero que essa história sirva como um lembrete de que o sobrenatural está mais próximo do que imaginamos e de que a fé, seja ela qual for, tem um poder transformador. Obrigada por ler o meu relato, Luciano. Que ele possa trazer luz e esperança para quem está passando por momentos difíceis. Fiquem todos com Deus e muito obrigada pela atenção. O mistério do quarto azul. Boa noite, Luciano e amigos. Meu nome é Caio, eu sou pintor e eu faço manutenção de casas e edifícios há muitos anos. Durante a minha trajetória profissional, eu passei por inúmeras situações curiosas, mas nenhuma delas se compara ao que eu vivenciei em uma casa localizada no bairro Amaralina, na cidade de Salvador. Era um domingo à tarde por volta das 5 horas, e o bairro estava especialmente silencioso. As ruas pareciam desertas, sem crianças brincando ou carros passando. Embora fosse um dia de descanso, eu havia decidido adiantar o meu serviço, pois eu tinha uma agenda cheia durante a semana. A casa que eu pintaria estava completamente vazia e o trabalho parecia simples: pintar todos os cômodos, incluindo um quarto nos fundos. Eu comecei pela sala, aproveitando o silêncio para me concentrar no serviço. Em determinado momento, eu percebi que eu precisava buscar algumas ferramentas que estavam na garagem. Quando eu cheguei à área, eu senti uma leve mudança no ambiente, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mas eu ignorei achando que era apenas impressão minha. Enquanto eu me abaixava para pegar as brochas, eu notei algo estranho. Uma movimentação em minha visão periférica chamou a minha atenção.
Ao me levantar, eu vi uma mulher parada na garagem, me observando. Ela parecia ter cerca de 50 ou 60 anos, com a pele morena, cabelo curto e uma expressão tranquila, quase familiar. Eu achei aquilo estranho, pois eu tinha certeza de que ninguém mais estava na casa. Antes que eu pudesse questionar como ela havia entrado, ela mencionou algo sobre o trabalho na casa. A sua presença era desconcertante, mas a sua voz era calma e isso me deixou um pouco menos apreensivo. Ela comentou que eu deveria pintar o quarto dos fundos de azul celeste. Era um pedido simples, mas o tom com que ela disse isso me causou um desconforto que eu não conseguia explicar. Ainda confuso, eu me virei por um instante para organizar as ferramentas. Quando eu olhei novamente, a mulher não estava mais lá. Eu corri para o portão, olhei para a rua e até chequei os arredores da casa, mas não havia ninguém. O bairro permanecia tão vazio quanto antes. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se a atmosfera da casa tivesse mudado. O silêncio que antes parecia comum, agora parecia carregado. Eu decidi voltar ao trabalho tentando afastar aquela experiência da minha mente. Cerca de 2 horas depois, a dona da casa chegou. Ela me cumprimentou com a cordialidade de sempre, mas ela percebeu que algo estava errado. Eu estava um pouco nervoso e era evidente que aquele encontro misterioso ainda mexia comigo. Após alguma hesitação, eu resolvi contar a ela o que tinha acontecido. Eu descrevi em detalhes a mulher que havia aparecido na garagem e eu mencionei o pedido dela sobre o quarto azul celeste. A reação da proprietária foi imediata e inesperada. Seus olhos se encheram de lágrimas e sua expressão mudou completamente. Ela parecia profundamente abalada. Foi então que ela revelou que a descrição correspondia exatamente à sua irmã, que havia falecido alguns meses antes. O detalhe do azul celeste fazia ainda mais sentido, pois essa era a cor favorita da irmã em vida. O ambiente ficou ainda mais pesado com aquela revelação. Enquanto ela falava, eu senti o meu coração disparar. Era difícil aceitar o que havia acontecido. Eu não acreditava em coisas sobrenaturais, mas aquele episódio me fez questionar tudo. Eu terminei o trabalho na casa nos dias seguintes, mas a experiência continuou a me perseguir. Sempre que eu entrava no quarto dos fundos, eu sentia uma presença, como se alguém estivesse ali me observando. Embora não houvesse mais aparições, a sensação de algo além do normal persistia. Até hoje eu me lembro desse episódio com um misto de fascínio e temor. Eu nunca consegui explicar o que aconteceu naquela tarde de domingo, mas uma coisa é certa: algumas experiências vão além do que conseguimos compreender. Uma ótima noite a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O posto de gasolina. Boa noite a todos do canal. Eu trabalho em um posto de gasolina localizado em um trecho da estrada na BR-101, onde poucos carros passam durante a noite. Nessas horas tudo fica em completo silêncio, e o único som que se ouve é o do vento ou o barulho distante de algum motor ao longe.
Era de madrugada, por volta das 3 horas, e eu estava sentado na cabine, esperando o amanhecer. Não havia muito o que fazer naquele momento. Então, de repente, eu ouvi um som alto, como um estouro vindo de fora. Eu me levantei e olhei pela janela. A mangueira de uma das bombas estava caída no chão. Eu pensei que talvez eu não a tivesse fixado corretamente antes e eu decidi sair para ajustá-la. Quando eu peguei a mangueira, eu senti uma coisa estranha, uma sensação sinistra, como se alguém estivesse ali comigo, me observando. Não havia passos, nenhum som indicando presença, mas mesmo assim eu olhei ao redor instintivamente. Foi então que atrás da bomba eu vi uma mulher. Ela estava parada lá, imóvel, sem dizer nada, apenas olhando em minha direção. A princípio eu achei que talvez ela precisasse de ajuda. Então eu caminhei em torno da bomba para tentar falar com ela, mas quando eu cheguei do outro lado ela simplesmente não estava mais lá. Eu olhei para todos os lados, mas não havia ninguém ali. Eu voltei para a cabine tentando não pensar muito sobre aquilo. Eu me sentei novamente e eu tentei me distrair. Porém não demorou muito até que outro barulho alto ecoasse. Esse era ainda mais forte que o primeiro, como se algo mais pesado tivesse caído. Eu saí mais uma vez e eu vi que era, novamente, a mesma mangueira que estava caída no chão. Dessa vez eu tomei mais cuidado. Eu prendi bem a mangueira, dando várias voltas para garantir que ela não se soltaria novamente. Antes de retornar à cabine, eu olhei mais uma vez para o local onde eu havia visto a mulher, mas não havia nem sinal dela. De volta à cabine, eu tranquei a porta com segurança e eu decidi dar uma olhada nas câmeras de vigilância. Eu pensei que alguém poderia estar me pregando uma peça, mas ao analisar as gravações, tudo parecia normal. Não havia nenhum movimento estranho ou algo fora do lugar. Ainda assim, aquela sensação de que havia alguém por perto não me deixava em paz. Era como se eu estivesse sendo observado, mesmo que eu não pudesse ver ninguém. Depois de um tempo, outro barulho interrompeu o silêncio. Dessa vez o som vinha do teto da cabine. Eu peguei uma escada que estava na parte de trás e eu subi para investigar. Eu examinei tudo ao redor, mas, mais uma vez, eu não encontrei nada. Enquanto eu descia, eu senti uma coisa estranha novamente, como se alguém estivesse parado na entrada da cabine me observando. Eu girei a cabeça rapidamente para verificar, mas não havia ninguém ali. O restante da madrugada transcorreu sem mais incidentes visíveis, mas o ambiente continuava carregado. Por vezes tudo parecia calmo, mas a sensação de que havia algo ou alguém por perto não desaparecia. Era como se mesmo na ausência de qualquer prova concreta, eu soubesse que eu não estava sozinho. Quando o sol finalmente nasceu, aquela tensão pareceu se dissipar. O ambiente ficou mais leve e as coisas voltaram à normalidade. Eu então terminei meu turno e eu fui embora para casa. Mas, Luciane e amigos, desde aquela noite, sempre que eu preciso trabalhar naquele posto de gasolina à noite, eu sinto a mesma coisa. Eu nunca mais vi aquela mulher novamente, mas eu estou convencido de que ela ainda está por ali, rondando o local. Eu não sei o que ela buscava ou por que ela apareceu daquela forma, mas é impossível ignorar que naquele posto de gasolina eu nunca fico realmente sozinho, mesmo quando tudo parece deserto. Muito obrigado por ler a minha história e uma ótima noite a todos.